Opa! E aí, tudo bom? Tudo beleza? Beleza, 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 beleza? Você tá esperando aí, né? Você tá esperando a aula? É? A aula? Eu não considero como uma aula, Não, 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 não. Tô aqui apenas compartilhando experiência na qual eu vivenciei, tá? Com aprendizados que eu adquiri. Não foi eu que descobri, não foi eu que inventei, não. Aquilo que eu trouxe para a minha vida, aquilo que tem significado, aquilo que tem importância, aquilo que está me fazendo ser uma pessoa melhor, para mim, em primeiro lugar. Exatamente, para mim, em primeiro lugar. Mas é claro, como é que eu posso ser melhor para mim mesmo sem a importância da existência de um ser superior? No vídeo passado eu falei dessa importância da entrega. A entrega a um poder superior. Exatamente. Se entregar a um poder superior. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esse mesmo Deus Pai e esse mesmo Deus Filho e esse mesmo Deus Espírito, cujos são uma trindade, unificado num só, separados nos episódios da existência, em prol da sua vida e da minha vida. Mas eu não vou falar de religião, não, 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 não. Você está aí, né? Você adquiriu este curso de prevenção, exatamente, curso de prevenção à recaída e ao uso do crack. Por quê? Isso é para quem quer, não é para qualquer um. Não, não, não. É para quem quer realmente parar, quem está buscando forças, né? Quem está querendo realmente parar de usar essa substância química que está destruindo a sua existência, está destruindo o teu compromisso consigo mesmo, com as pessoas importantes da sua vida. Então, para você, eu, Rafael Silva de Oliveira, tá? Eu fui usuário. Claro que tem pessoas que foram usuário muito mais anos do que eu. Então eu sei o qual é difícil se abster dessa substância química. Eu conheço pessoas que já relataram para mim a seguinte frase: é muito fácil criticar quem está no uso da substância química, quem nunca usou, chamando as pessoas que são usuários de sem vergonha, mau caráter, pessoas que não têm o que fazer, é isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu me lembro que uma certa feita estava eu em casa, atrás de recursos financeiros, ou seja, de dinheiro com a minha mãe, para poder usufruir, pensava eu, usufruir do uso da substância química, que era o crack. E a minha mãe pegou e disse assim: por que tu não para? Por que tu não para de usar? Ó, vizinho ali tem um parente que fulano de tal que um dia era usuário e agora não é mais. Não usa mais, não é mais um drogado. Eu olhei assim para minha mãe e disse: a senhora já usou alguma vez? E ela respondeu: não. Então a senhora não sabe o que é isso. É fácil para você falar, para de usar, ou isso, aquilo, outro. Mas a senhora nunca usou. Quando o dia que a senhora usar, for dependente, e a senhora não conseguir sair, a senhora me responde: eu só quero dinheiro e pronto. Eu só quero dinheiro e pronto. Se vai me dar, me dê. Se não vai me dar, não vem com sermão, não. E a minha mãe foi, me deu dinheiro, eu saí, fui usar. E aí eu fui no pensamento dizendo para mim mesmo: as pessoas pensam que é fácil. Eu queria nunca ter nascido.
Eu queria não ter existido. Eu queria não fazer mais parte desse mundo. Eu queria que agora passasse um carro aqui e me esbagasse. Sabe? Mas não é como eu quero. Eu queria parar. Mas eu não consigo. Eu não sei como. Mas eu não consigo. E o tempo passando, os dias passando, e eu me afundando cada vez mais. E aí, olhando para a passagem bíblica, num período da existência do jovem Caim, naquela época, quando ele ofertou a Deus ali, né, algumas... Não entendi o porquê, né, dele ter agido da forma que agiu. Assim, eu, no momento, presente momento, que estava na época, não tinha entendido. E principalmente por ele ter ficado chateado com Deus, mas não ter focado a chateação dele para com Deus, e sim para com o seu irmão Abel. E quando Deus chega até Caim, diz para ele que ele pudesse, né, com as palavras, né, no entendimento, que ele quisesse, ele poderia dominar aquele desejo absurdo de destruição de seu irmão. Bastava ele dominá-lo. Bastava ele tomar a posição. Ele liderar aquele desejo e colocar ele no devido lugar. O lugar de esquecimento. Mas Caim se deixou levar pela raiva, pelo ódio, aquele momento, e levou o seu irmão a um certo lugar e lá o matou. E eu me lembro que naquele episódio, eu não sei porquê, assim, eu não sabia o porquê na hora, de ele ter aparecido na minha mente. Ou seja, eu tive uma discussão com a minha mãe, estava indo para a biqueira comprar mais substância, e eu estava lembrando de Caim e Abel e Deus. E aí eu comecei a imaginar assim, poxa, peraí, mas Caim, ele estava chateado com quem? Era com Deus ou com Abel? Eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesmo. Mas por que Caim, se ele estava zangado com Deus, por que ele descontou no irmão? Por que ele descontou na pessoa mais próxima dele? Por que ele não descontou em Deus? E fiquei imaginando, peraí, mas como é que ele iria atingir a Deus, se não pelo irmão dele? Já que Deus o amava, já que Deus amava Abel, pelo ponto de vista, eu estava me colocando ali como Caim. Já que ele amava mais Abel do que a Caim, então tinha que machucar Caim. Não, Abel, tinha que machucar Abel. Então Caim, ele só fez uma coisa que ele tentou resolver outra. Mas ele fez uma coisa errada que tentou resolver uma outra. Ele estava insatisfeito pelo julgamento. Porque quando estava dando o meu melhor para mim sair do uso compulsivo da substância química, quando eu passava uma semana, conseguia passar uma semana sem usar qualquer substância química, a minha mãe e o meu pai e as outras pessoas não
ia lá e falava, parabéns, cara, você conseguiu ficar uma semana sóbrio. Parabéns, você está lutando, você está tentando, você está dando o seu melhor. Muitas das frases que eu ouvi não está fazendo mais do que tua obrigação. E aquilo me deixava para baixo novamente. E novamente, eu pegava aquele sentimento ali sim e transformava ele num ressentimento. Sentimento de desprezo. Sentimento de raiva. Eu começava a sentir raiva. Eu começava a repulsar a raiva por tudo e por todos e descontava em mim. Eu não descontava na minha irmã como fez a Caim com Abel. Eu não descontava no meu irmão como fez Caim com Abel. Não, eu descontava em mim próprio, em mim mesmo. Mas de alguma forma atingia toda a família. Todos eram atingidos. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meu irmão, a família toda, em geral, eram atingidos. E aí eu ficava me perguntando, peraí, o que eu estou fazendo? Eu vou usar a substância química, estou pensando nessa reflexão de Caim, Abel, Deus, e eu comecei a dizer, Deus não existe. E eu comecei a dizer para mim mesmo que Deus era impossível de existir. Porque se existisse, era um Deus que me odiava. Era um Deus que não tinha prazer em me ver como ser humano. Era um Deus que olhava para mim e dizia, tá vendo aquele treco ali, ó, tá vendo? Aquele treco ali não existe. Ali é só simplesmente para... Não sei nem por que eu deixei ele estar ali na terra. E eu começava a pensar dessa forma e comecei a me revoltar freneticamente com Deus. E comecei a buscar, dentre os livros, as provas reais da não existência de Deus. E comecei a dizer para mim mesmo que Deus não existia, que não tinha importância nenhuma da existência de um ser maior, porque eu sei que eu nunca vi Deus. Então como é que pode existir um Deus? Então se existe um Deus, esse é um Deus dos brancos, dos ricos, um Deus de fulano, ciclano, beltrano, mas não meu. Porque comigo ele não está, comigo ele não fala, ele nunca falou comigo. Eu dobrava meus joelhos, conversava, mas não entendia que em todas as linhas das palavras que fluíam da minha boca, tinha a introdução do Espírito Santo, levando ao trono do Senhor Todo-Poderoso, com a intercessão, ou seja, com a captação de Jesus Cristo. Porque tudo que for pedido em nome de Jesus Cristo, o Pai nos concederá conforme o que seja justo, o que seja digno de ser recebido. Exatamente. Ah, mas quer dizer que se eu tudo que eu pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai me dar? Não, peraí, não é assim. Existe um limite. Por exemplo, tá um avião agora passando, você... Em nome de Jesus, esse avião caia. Tu desejando mal. E Deus não é um Deus do mal. É o Deus que permite o mal existir aqui, enquanto não finaliza seus planos aqui. Então, eu começando a me perguntar sobre todas essas questões, teve um certo período que eu estava lendo, se não me falha a memória, Charles Darwin, e em um dos seus enunciados ele relatou sobre a questão, se não me falha a memória, tá? Ele relatou com uma importância significante. Ele diz, um filme que eu até assisti também,
que tem esse mesmo enunciado, ele diz que para alguém, ele já acamado, prestes a falecer, ele diz para alguém, para que esse alguém pudesse pegar todos os livros que ele escreveu sobre a não existência de Deus e tocasse fogo, porque realmente Deus existia. E quando eu ali lendo aqueles enunciados e assistindo, e vi também que Albert Einstein, ele também relata sobre a questão de um ser maior, o ser do universo. E aí eu comecei a comparar esses enunciados e comecei a pensar por mim mesmo. Como assim? Peraí, como é que Deus existe? Como é que Deus é tão bom? E essa substância química chamada crack é uma substância que me aprisionou, me tornou um escravo dela. E esse mesmo Deus, por que ele não pode me libertar? Porque Jesus Cristo, no livro de João, ele fala uma frase tão linda, tão impactante para mim. Eu não sei se para você também, mas para mim. Já não vos chamamos de servos, e sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sim. Amigo! Quando eu me deparo diante dessa linhagem, desse pensamento, dessa frase tão impactante na minha vida, aí eu começo a me perguntar, mas espera aí, Deus, o teu filho me chama de amigo? Ele fala que para chegar até ti temos que trilhar o caminho que é ele. E para sermos conduzidos por esse caminho tem o Espírito Santo que nos conduz. Esse mesmo Espírito Santo é o que clama com gemidos inexprimíveis diante da tua presença, pedindo misericórdia pela minha vida, pela vida de bilhões de pessoas existentes na face da terra. E por que eu me encontro diante da escravidão? Escravo dos meus próprios erros. Como assim, meus próprios erros? Exatamente. Era eu que ia lá novamente comprar a substância química. Era eu que novamente ia lá, preparava ela e usava ela. Dando aquela sensação de alívio imediato, mas rapidamente o submundo da escuridão abrindo e me dando paranoias. Eu olhava para um lado, para o outro, sozinho dentro da casa. Via minha sombra se movimentando sem movimento nenhum. Começava a ver vultos. Uma depressão que me oprimia por dentro e por fora. Fazia com que o meu corpo se tornasse simplesmente um sem sentido. E então eu começava a dizer, Senhor, eu sei que outrora eu disse que o Senhor não existia. Eu sei que outrora eu mandei o Senhor tomar lá naquele lugar. Eu sei que outrora eu te chamei de filha da... Eu sei que outrora eu falei para o Senhor ir para... Eu sei que outrora eu mandei o Senhor para o inferno. Eu sei que outrora eu falei isso, aquilo, outro. Falei tantas palavras negativas para ti. Que agora eu nem sei mais se o Senhor vai me ouvir. E mesmo assim, eu vou conversar contigo. Mas eu não quero utilizar as palavras repetitivas, porque eu quero dizer para o Senhor o que eu estou sentindo nesse exato momento. Eu quero dizer para ti, Senhor, o que eu estou sentindo nesse exato momento. E se existe realmente, o Senhor realmente existe, se o Senhor puder, o Senhor me livra, me tira desse mundo, mata-me, faça o que o Senhor quiser. Se o Senhor realmente existir. Mas não me deixe continuar sendo escravo dessa substância química que está destruindo a minha vida. O vizinho ocular foi assassinado pelas consequências dessa substância química. Fulano foi morto também por causa dessa substância química. Beltrano
foi encontrado na sua rede, esfaqueado, morto, por causa dessa substância química. E eu não quero ser mais um. Eu não quero entrar nessas estatísticas de pessoas sendo assassinadas devido ao uso compulsivo dessa substância química. Eu quero fazer a diferença para mim. Para mim. Quando eu me lembro que Jesus Cristo, ele disse: amar o Senhor sobre todas as coisas. Amar o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. Eu me lembro que ele, antes de dizer isso, ele lá, quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, quando o diabo disse para ele se prostrar e o adorar, ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás. Então, quando eu me deparo diante dessas frases impactantes que, para mim, me emocionam demais. Eu quero continuar caminhando, mas eu quero ser moldado. Mas moldado de uma forma que esse poço que eu fui lançado dentro não seja o fim. Eu não quero também que seja igual José, porque eu não sou José. Eu não quero também que seja igual Davi, porque eu não sou Davi. Não. Eu sou Rafael Silva de Oliveira, filho do irmão Fernando de Oliveira e Maria José Silva Santos. É esse cara aqui, com linguajar pesado, com uma estrutura de vida diferente, não porque eu sou o melhor, não. Porque eu cresci ouvindo rap, funk, dance, house, né? Era o que nós chamávamos na época, né? Não sei que nós estamos tipo pop rock, rock mesmo. Nossa, quando eu escuto aquelas músicas mesmo de Sepultura, Metallica, nossa! Quando eu escuto aquele som da guitarra, eu não sei fazer, é muito, nossa! E quando eu escuto uma ópera, parece brincadeira, mas eu gosto de ópera também. É tudo impactante. Então, eu não vou abrir mão de tudo isso. Eu não sou um religioso. Não. O que está me destruindo não é essas músicas. O que está me destruindo é a substância química e a tua ausência. Então eu quero ser próximo de ti, mas mudar, eu não sei como. Eu escuto muitas pessoas falando, vou numa igreja tal, o pastor diz que o homem tem que andar de calça social, tem que vestir terno, gravata e paletó. Vou na outra igreja, vejo o pastor todo maloqueiro e diz que nós somos livres. O mais importante é o que tem dentro do nosso coração. E eu me lembro que na própria Bíblia, numa época que era uma época que o Senhor era considerado, pelo menos por muitos historiadores, que o Senhor era aquele Deus carrasco, né? Do sim. Não. Vacilou, pá. Davi, quantos e quantos erros ele cometeu, mas foi considerado segundo o coração de Deus. Mas por quê? Pela essência da existência dele? Ou por causa da sinceridade? Então eu estou aqui diante de ti, sendo sincero. Sincero mesmo. O Senhor sabe, conhece meu coração, conhece a minha mente. Antes mesmo de eu estar nesse exato momento aqui falando contigo, o Senhor já tinha visto tudo isso. Outrora, eu estava tentando me manipular, dizendo para mim mesmo que o Senhor não existia. Agora estou aqui de novo, de joelho dobrado, nesse canto escuro, conversando contigo em voz alta e o vizinho escutando, mas não me importa, porque o mais importante é o Senhor na minha vida. Mas eu já estou cansado, Pai. Já estou cansado, Deus. Dias após dias eu no uso, desenfreado,
com essa substância química que está destruindo toda a minha vida. Quantas e quantas foram as oportunidades que eu perdi? Outrora eu era auxiliar de pastor dentro da igreja. Outrora estava eu de joelhos, clamando por horas e horas. Nem repetia as palavras. Já me sentia um homem tão íntimo de ti. Mas na realidade eu estava sendo muito arrogante, egocêntrico. E aí o Senhor deixou o diabo me dar essa rasteira para me poder aprender algumas coisas que é importante eu aprender. Então você, calma aí. Você estava, não, calma. No uso compulsivo de qualquer substância química, e falo eu por experiência, principalmente agora aqui do crack, a tua sinceridade, quanto mais sincero, quanto mais honesto você for, e você começar a reconhecer que você está sem forças, que você não consegue sozinho, que você precisa de ajuda. Não estou falando de religião. Se você for ateu, tudo bem. Então desconsidere esse vídeo, porque aqui, e o anterior também, porque fala da importância de buscar uma força maior. Mas se você apenas está com raiva de Deus, então esse vídeo aqui também é importante você dar continuidade. Porque existem momentos que realmente dá uma vontade de pegar Deus assim pelo pescoço assim e dar uma chacoalhada mesmo assim, e falar, que vergonha! Que vergonha, rapaz! Tu não tá vendo não que eu tô sofrendo aqui, minha família tá sofrendo e sou sentado nesse trono aí. Ai, opa! aí já vou dizer que Deus tá castigando. Na realidade foi não, eu botei muita força. Então, dá vontade. Mas nas reuniões de NA a gente aprende o seguinte: a vontade ela vem e passa. Exatamente. A vontade vem e passa. Agora, saber o porquê está vindo essa vontade. Por que essa raiva? Por que eu estava com raiva de Deus? Agora sim. Por que eu estava começando a ficar com raiva de Deus? Qual era o significado de tudo isso? De estar com raiva de Deus? Mas por que eu estava com raiva de Deus? O que Deus fez para mim? Ele permitiu com que eu fosse abusado sexualmente quando criança? Ele permitiu que eu perdesse algumas pessoas que foram de suma importância na minha vida? Não, ele permitiu que eu nascesse negro, tivesse sido chamado de saci dentro da sala de aula, pela deficiência física também, por ser negro? Peraí. Não. Tentar entender o porquê de tudo isso está acontecendo para poder chegar ao processo de libertação. Porque outrora estava com raiva sim, estava zangado, estava furioso. Quantas e quantas pessoas no momento da raiva fizeram coisas que, poxa, eu poderia ter feito diferente. E se eu tivesse parado um pouco? Aí eu lembro de uma passagem que está lá na Bíblia. Na tua ira, entra em teu quarto, deita na tua cama, pega teu travesseiro, vai lá, deposita tua ira ali. Ou seja, está com raiva, procura um lugar sozinho, vai lá, coloca para fora. Coloque para fora tua raiva, tua angústia, tua dor. Coloque para fora. Jogue fora. Então um saco de pancada, vai lá e pá. Desconta nela, naquele saco. Naquele infeliz daquele saco. Vai lá e pão. Até cansar. Tente não descontar em si próprio. Porque eu tentei e não deu certo.
é dolorido, é sofredor, machuca, se perde muito. Aí às vezes eu pensava, vou falar de mim, às vezes eu pensava, poxa, agora sim, agora é minha mãe, agora ela tá sentindo. Agora quem sabe agora ela aprendava lã. Na realidade, besta eu era. Não a besta lá da Bíblia, tá? Besta no sentido de idiota, né? De sei lá o quê. De pensar que só porque ela me ama, só porque ela, se preciso fosse, ela daria a vida por mim, ela iria sentir a mesma dor que eu estava sentindo. Não. Ela sente uma dor, a dor de ver seu filho sofrendo. E eu sentia a dor da realidade, daquilo que estava acontecendo comigo. A pior dor estava acontecendo comigo. E eu, pensando ser inteligente, anestesiar aquela dor. Mas e aí? Anestesiar. E depois ela vem com mais força, com mais violência. Assim estava vindo comigo. E tudo isso estava acontecendo, tudo isso estava passando, tudo isso estava acontecendo. Mas tudo que eu queria de verdade, é o que eu vou dizer nos próximos vídeos. Tá pensando que eu vou dizer agora? Você, como é? Olha a palavra, sensacionalismo. Vou fazer igual da Record. Deixar você curioso, se você quiser, claro. Mas é verdade. A dor, ela machuca. Mas e aí? E depois? O maior prejudicado em toda a história era eu. Eu. Me distanciando de Deus, da família, amigos. Nem namorada eu conseguia arrumar pelos meus comportamentos. Quem queria namorar um fracassado, um drogado? Um momento, uma paquera, uma ficada, tudo bem. Tô falando de mim. Mas e depois? Casamento? É uma coisa séria. E esses comportamentos se repetiram. Esses comportamentos inadequados não foram fáceis e ainda não é fácil ser moldados. Muitos comportamentos que me afastam das coisas boas é um processo de tempo, de ir adaptando e moldando para que se torne real. Porque eu já sofri, mas também fiz muitas pessoas sofrerem. Tive casamentos que eu prejudiquei. Traição, eu fiz isso. Tem coisas que às vezes dá vontade de ter que falar assim, pois se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Mas se eu tivesse feito tudo diferente, será que eu ia aprender alguma coisa? Será que realmente eu iria aprender alguma coisa? Então, ao invés de eu ficar lamentando pelo aquilo que eu não posso fazer, agradecer as coisas que eu aprendi. Foram doloridas, machuquei pessoas, tem pessoas que estão com raiva de mim, estão com ódio de mim, mas e aí? Então, quando eu comecei a analisar todos esses pontos, eu comecei a entender o seguinte, que eu já não conseguia mais ficar uma semana sem o uso da substância química. Eu conseguia ficar 15 dias. 15 dias. Um mês. Quanto mais eu me aprofundava, mais dolorido eu me encontrava com dores internas. Mais profundo, mais dores.
Até que chegou um ponto que eu chamo de recaída, que foi o ponto que, depois de 7 anos sem o uso, 7 anos, quase 8 anos sem usar, eu recaí. Mas foi quando eu me deparei diante daquilo que eu não queria me deparar. Foi diante de uma dor tremenda, que não dava para parar e dizer assim, caraca, deixa eu voltar logo aqui, porque se eu der mais esse passo seguinte, eu não vou conseguir me manter de pé e eu vou cair de novo. Não, não, não. Eu já estava lá. Caí. E foi um processo de alguns meses de uso, quase um ano de uso, que foi de uma forma tão destrutiva que foi igual um tsunami na minha vida. Uma destruição. Não estou comparando com o tsunami que aconteceu, que muias pessoas, infelizmente, perderam a vida, outros perderam familiares, perderam casas e tal, e tal, e tal, e tal. Não. Foi um tsunami dentro da minha própria vida, da minha própria existência. Eu já não tinha mais o meu avô para me dar meus conselhos, que eu precisava e ele sempre me dava. Já não tinha porque ele tinha partido no ano de 2012, então já não tinha mais ele. Eu já estava novamente perdendo a fé de novo em Deus. Eu já estava de novo me afastando de Deus. Porque quanto mais eu estava me aprofundando para descobrir o que me levou ao uso, foi me afastando. Assim pensava eu. Na realidade, eu não estava. Não estava. E vou provar para você. E diante de tudo isso, nos próximos vídeos eu vou estar falando, trazendo isso também. A dor, ela é profunda. E quando eu estava vasculhando, eu estava me afastando da igreja. E foi onde as pessoas começaram a dizer que eu estava me afastando de Deus. E aí que eu digo para você que eu não estava me afastando de Deus. Eu simplesmente estava tentando fazer o que Sócrates disse. Conhece a ti mesmo. Eu estava navegando por esse mar, tentando entender o porquê de eu me tornar um dependente químico, sendo que eu não nasci usuário de substância química. Eu não saí do ventre da minha mãe, da barriga dela, porque foi uma operação, uma cirurgia que fizeram. O médico me puxou aqui assim, botou um cachimbo na minha boca e toma, tá aí, moleque. Tu, batizado, dependente químico agora, viu? Vai ser um vagabundo nato. Não, não foi isso. Quando me tiraram, eu não tive acesso à substância química. Eu tive acesso a carinho, a amor, a um mundo novo, com luz. Outrora era uma escuridão, e agora estava ali a luz. Então por quê eu me tornei um dependente químico? Por que você entrou? Não tenta responder com as palavras que as pessoas dizem para você. Porque muitas pessoas vão dizer, aquele teus amigos, por isso que tu é o drogado. Ah, tu é um drogado porque teu pai é um drogado. Ah, tu é um drogado por causa disso, aquilo, outro. Não. Tente se perguntar o porquê você entrou nessa. O porquê. Tente voltar lá no início. Onde tudo começou. Onde tudo começou. 9 anos de idade. Eu tomei meu primeiro porre. 9 anos de idade. Eu tomei meu primeiro porre. Dos 8 aos 9, sofri abuso sexual. E quando eu falava sobre isso,
Quando eu pensava nesses episódios, quando isso vinha à tona, as dores fluíam. A raiva me abraçava. O ódio me tomava por tudo. E aí só vinha a destruição. Então pare um pouco, pense e analise. Porque se você quer parar de usar substância química num processo com remédio, com isso, aquilo, outro, beleza, está funcionando, ótimo. Mas eu, no meu caso, eu tive que navegar por entre esse mar, que às vezes a superfície tinha o petróleo, que não se misturou com a água. Ah, mas tu foi internado? Passei por uma internação, sim. Tive uma intervenção de uma clínica de reabilitação, exatamente. E isso aconteceu. Percursos que foram utilizados, ou percursos que eu trilhei, e teve as emendas, os auxílios, que fizeram eu entender que se eu não continuar trilhando passo a passo, eu posso voltar. Aí vamos lá para a Bíblia e vai encontrar aquela passagem que o porco volte a se lambuzar ou que o cachorro a comer o vômito. Uma analogia até interessante, porque outrora eu estava 7 anos sem usar a substância química chamada crack e de repente eu volto a usar novamente com mais força, com mais violência e com mais poder destrutivo. O que é isso? Aí vem aquela reflexão também dentro da Bíblia, que entra um demônio e ele vai sai, né, quando ele é expulso, ele vai embora e tal, depois ele volta, encontra limpo, organizado, e aí ele vem e traz mais 7, se tornam 8, e o poder destrutivo é maior, né? E aí, uau! E aí? Observa e analisa e pensa. Beleza? Não vou deixar prolongar não, porque senão eu vou falar aqui mais uma hora, 2 horas, e aí vai. Mas nós vamos finalizar aqui. Nos próximos vamos dar continuidade falando também. E essa aula aí, ei, presta atenção. Não é uma aula com uma metodologia, né, de um mega curso de uma faculdade. Não. É uma experiência que eu estou compartilhando em forma de curso para distribuir para todas as pessoas que têm interesse, para você que é pai, você que é mãe, você que é usuário mesmo, tá? Quer sair, precisa de uma experiência. Não existe uma fórmula mágica, pelo menos eu não conheço nenhuma fórmula mágica para você parou de usar. Não. Existem muitos procedimentos utilizados. Clínica de reabilitação, medicação, psiquiatria, né? Ibogaína. Vai ibogaína. Eu nunca usei, então não sei o que te falar. Mas pelos estudos que são apresentados, é uma coisa que dá para ser utilizada. Mas e aí? Aí eu penso assim, não estou fazendo um ponto crítico destrutivo, mas uma crítica sim, realmente uma crítica. Peraí, eu vou trocar uma substância química por outra? Porque qual a garantia que tem que você nunca mais irá utilizar? Ela faz você entrar num processo, você fica ali. Tem muitas pessoas que têm anos que não usam mais, devido ali ao processo, né, da ibogaína. E tem muitas pessoas que passaram uma semana, voltaram de novo para usar a ibogaína e já estão viciados na ibogaína. Bom, são dados que é assim. Eu não estou criticando, dizendo que isso não funciona. Estou dizendo que assim como os que já estão no mercado, que já são estudados e tudo, têm as suas falhas, a minha experiência de vida não significa que ela vai ter total sucesso na sua vida. Mas tem muitas coisas que acontecem comigo que são semelhantes ao que acontece com você.
E muitas coisas que você poderia ter feito e não fez, que eu estou fazendo e está dando certo. Então, assim, um procedimento. Tudo que você quer fazer, você tem que fazer. Mas nem tudo você vai fazer. Parece louco, né? Mas é assim mesmo, é a vida. Então, ou seja, busque cada dia mais a melhora para você. Pense primeiramente em você. Ah, mas eu tenho que pensar primeiramente em Deus. Peraí, se você não conseguir pensar em você, que você vai lá no espelho e vai ver a tua imagem, como é que tu vai pensar em Deus que você nunca viu? Pare e pense. Você pensa em você, você vai estar pensando na Trindade. Rafael, eu não acredito em Deus. Beleza, você não acredita em Deus. Se esse procedimento que nós estamos assistindo, você está assistindo até aqui e até o final e você continuar não acreditando, ótimo, parabéns. Você vai continuar sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E daí? Você não é obrigado a acreditar no Deus que eu acredito, você não é obrigado a acreditar em Deus, você não é obrigado a nada. Você simplesmente tem algumas prioridades, então vai, segue. Mas se tudo que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você, ótimo. Se não está fazendo, desliga aí, rapaz. Para de assistir, tá ficando o quê, rapaz? Desliga e para de assistir, simples assim. Não tem sentido, desliga. Eu, quando estou assistindo, por exemplo, estou assistindo uma série na Netflix, a série não é boa, eu vou lá e removo também. Estou assistindo um vídeo no YouTube, não é bom? Eu vou lá e deleto. Estou assistindo também no Facebook, Instagram, TikTok, Quai, não é bom? Eu vou lá e... Aí eles fazem a pergunta, tá removendo porque não gostou, não sei o que, simplesmente não quero ver esse tipo de assunto. Pronto. Simples assim. Ah, mas tu fazer uma denúncia? Não, eu não. Eu só não gostei. Tem gente que vai gostar. Eu vou denunciar pra quê? E daí? Eu tô lá ligando, só não gostei. Então pronto. Da mesma forma, se esse vídeo que você está assistindo não tá tendo efeito nenhum na tua vida, você não tá gostando, cara, moço, você aí, desliga. Para de perder tempo. Desliga logo. Então é isso aí. Deus abençoe sua vida, sua maravilhosa vida. Forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.